Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma aula de STM32 profissional. O professor Gabriel vai ensinar você a gerar uma senoide de 60 Hz, hoje utilizando o PWM. Pode ser muito útil em várias aplicações que você for utilizar com o STM32. E para quem não sabe, lançamos esse mês em parceria com o professor Gabriel, o curso STM32, além dos limites do Arduino. Se você quer evoluir bastante neste microcontrolador de 32 bits, aproveite. O curso está em promoção, o link está aqui embaixo, promoção incrível, que vai até o final do mês de junho, então não perca tempo, adquira hoje mesmo e invista no seu conhecimento. O acesso é vitalício, então aproveite e estude quando você quiser. Eu deixo você agora com o professor Gabriel e aprenda mais uma técnica profissional na programação de STM32 na STM Cube IDE. Boa aula a todos! Muito bem, pessoal, bem-vindo aqui a mais esse vídeo de conteúdo sobre o STM32 e nesse vídeo eu quero mostrar uma coisa muito legal para vocês que eu me inspirei na aula passada, onde nós criamos um sinal senoidal utilizando o próprio DAC do STM32. Agora eu vou fazer quase a mesma coisa e vou mostrar passo a passo para vocês. Nós vamos criar uma forma de onda senoidal, só que utilizando o PWM e tem um pouquinho de eletrônica analógica aí também. Vocês vão ver que é muito legal os recursos que dá pra gente utilizar com o STM32 e eu vou ensinar aí os pulos do gato para vocês. Bora lá então para a aula que vocês vão gostar. Bora lá! Então, muito bem, pessoal, esse daqui é o nosso esquema de ligação, onde eu vou mostrar para vocês como que nós podemos gerar uma onda senoidal agora com o PWM e nós vamos recorrer à velha e boa eletrônica analógica. E o circuito que nós vamos fazer aqui é um circuito extremamente simples, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais, que é basicamente um circuito passa-baixa RC de primeira ordem, onde eu simplesmente vou ligar um resistor de 10K e um capacitor aqui de 100 nano e eu vou explicar depois também o porquê destes valores, ok? Mas aqui agora eu quero que vocês se atentem à ligação. Eu simplesmente vou pegar aqui do meu pino D12 da nossa placa núcleo, vou ligar aqui no meu resistor e depois, aqui com as pontas de prova do osciloscópio, eu vou medir aqui a tensão entre os pinos do resistor e do capacitor em relação ao nosso ground, que é basicamente a nossa onda senoidal já filtrada. Então esse daqui é o nosso esquema que nós vamos ver depois ali na parte prática. Agora vamos lá para o computador. Então para isso precisamos utilizar o STM32 Cube ID. Eu vou clicar aqui em File, New STM32 Project e aqui na tela de seleção do nosso microcontrolador em questão eu vou digitar STM32L476RG. Vou clicar aqui para selecionar ele na lista, vamos clicar em Next e aqui eu vou dar um nome para o nosso projeto. E esse projeto eu vou chamar de PWM Seno. Vamos clicar aqui em Finish para criar o nosso projeto. Maravilha, pessoal, nós estamos aqui com o nosso projeto criado na fantástica interface gráfica do STM32 Cube ID. E basicamente esse código, o propósito de funcionamento é muito similar ao que nós fizemos com o DAC. Então nós vamos agora criar de fato as configurações. Então para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos configurar o nosso clock. Para configurar o nosso clock, eu vou clicar nessa aba aqui, Clock Configuration, e eu vou selecionar o clock interno de alta velocidade do STM32. Para isso, na árvore aqui de clock, eu vou clicar em HSI, vou clicar aqui no PLL-CLK e aqui onde tem a configuração para colocar o clock principal e periféricos, eu vou apagar o 64, vou colocar 30 e vou pressionar Enter. Isso basicamente vai habilitar uma alta configuração aqui na árvore de clock. Assim que o processo terminar, pessoal, vocês vão perceber que todos os clocks aqui estão em 30 MHz. E isso de fato é muito importante para a configuração do nosso PWM e do timer especificamente, beleza? Para configurar o PWM, isso fica na aba Timers. Então eu vou clicar aqui em Timers, vou selecionar neste exemplo o Timer 3 e vou clicar aqui em Clock Source, vou colocar Internal Clock. Em Channel 1, eu vou selecionar esta opção aqui, ó, PWM Generation Channel 1. Lembrem disso, pessoal, ok? Vou clicar aqui
E agora eu vou fazer algumas configurações e eu quero que vocês prestem bem atenção. O Prescaler eu vou colocar 10 menos 1 e aqui no meu Counter Period eu vou colocar 200 menos 1. E somente isso que eu vou fazer nesta aba. Observem que neste momento o nosso pino PA6 TIM3 Channel 1 está habilitado para uma saída PWM. Então agora eu vou habilitar também as configurações de DMA, que é basicamente transferir os dados para o nosso microcontrolador sem usar a CPU especificamente, e isso é fantástico. Para fazer esta configuração, eu clico aqui na nossa aba DMA Settings, vou clicar aqui em ADD e agora eu vou selecionar aqui TIM3 Channel 1. No modo eu vou deixar como circular e aqui eu preciso mudar a direção de memória para periférico. Então eu vou clicar aqui, prioridade eu vou deixar como baixa mesmo. Vou clicar aqui para salvar e clicar em S para gerar o nosso código. Muito bem pessoal, o nosso código de fato já está criado. Só que agora eu quero demonstrar para vocês o porquê que nós realizamos essas configurações especificamente. Bom, eu mostrei para vocês que para configurar o PWM nós utilizamos o timer 3. Então, todos os periféricos na árvore de clock eu configurei para 30 MHz. Por que que eu fiz isso? Bem, quando eu considero o Prescaler 10 menos 1, eu basicamente estou dividindo este 30 MHz, que é o clock principal do nosso microcontrolador e também de todos os periféricos, incluindo o timer. Então, eu simplesmente faço a divisão 30 por 10, que isso vai me resultar em 3 MHz para este clock. A questão é, quando eu, na opção Counter Period, colocamos o valor 200 menos 1, eu estou novamente fazendo esta divisão. Então, seria 3 MHz dividido por 200, o que nos dá uma frequência para este timer especificamente de 15 kHz. Isso em frequência. Agora vamos entender um pouco mais. Nosso propósito aqui é criar uma onda senoidal a partir do PWM, cuja frequência dessa onda é 60 Hz. E o tempo desta onda é 1 sobre 60. Calculando este valor, nós vamos obter exatamente 16,67 milissegundos, o que representa um ciclo de 60 Hz. Utilizando esta mesma análise para 15 kHz, se eu dividir 1 por 15 kHz, eu vou obter 66,67 microsegundos de tempo deste ciclo. Então a questão é o seguinte, se eu utilizar um vetor de 250 amostras multiplicado por este tempo, eu vou obter exatamente 16,67 milissegundos, que é exatamente o tempo da frequência de 60 Hz, considerando um ciclo. Maravilha, pessoal! Entendido isso, agora nós vamos falar especificamente do filtro analógico. O propósito de utilização de um filtro analógico neste circuito, como vocês estão vendo, é basicamente converter o sinal do PWM digital em um sinal analógico senoidal. De verdade, pessoal, filtros analógicos é um dos assuntos mais importantes no âmbito da eletrônica. Então, ter o conhecimento desta técnica nos possibilita a criar diversos projetos e características especiais, assim como utilizar esses filtros para criar sinais com o PWM, que é o propósito aqui desta aula. E uma forma de onda quadrada é basicamente um sinal constituído por componentes de alta frequência. Por essa razão, nós vamos utilizar um filtro passa-baixa, cujo propósito é fazer a atenuação destas frequências. E o filtro mais simples que eu vou utilizar é um filtro passa-baixa RC de primeira ordem. Bom, e agora a dúvida, como eu projeto esse filtro para esse propósito? A fórmula básica de cálculo da frequência de corte do nosso filtro é igual a FC1 dividido por 2π RC, onde FC é a minha frequência de corte e R e o C são os valores do resistor e do capacitor, respectivamente. Então, uma dica prática que eu dou aqui para vocês para que o filtro tenha uma boa resposta nesse projeto, considerando que a frequência do PWM é de 15 kHz, podemos então utilizar uma frequência de corte com valores 100 vezes menor do que a frequência do PWM. Portanto, este valor seria 15 kHz dividido por 100,
teríamos uma frequência de corte de 150 Hz para este exemplo. Então, substituindo aqui na forma os valores de resistor e capacitor que eu já mencionei para vocês que estou utilizando neste projeto, que são 10K para o resistor e 100 nanofarads para o capacitor, nós vamos ter exatamente 159 Hz de frequência de corte, o que de fato é uma frequência muito próxima de 150 Hz, então por essa razão eu utilizei esses valores. E agora sim, pessoal, vamos lá para o código. Show de bola, pessoal! Agora aqui nós vamos criar nosso código. E para isso, dentro deste comentário userCodesBegin, eu vou fazer a inclusão da nossa biblioteca mate.h, que ela tem a função trigonométrica seno, o que vai facilitar basicamente nós criar nossa função através de uma fórmula. Também vou fazer a definição da minha constante 2π 6.28, que é basicamente o valor de π vezes 2, que é 6.28. Agora eu vou criar um vetor do tipo unsigned chamado seno de 250 posições pelas razões que eu já expliquei para vocês. Também vou criar uma variável do tipo unsigned de 8 bits chamada i para interação ali do nosso laço de repetição for. Agora, descendo o código, entre os comentários de userCodesBegin 2, eu basicamente vou criar a fórmula baseada na nota de aplicação AN3126 for i igual a 0, i menor que 250 e mais, o que basicamente eu estou dizendo que esse laço de repetição terá 250 interações, ou seja, eu vou criar 250 dados para o meu seno. Então, basicamente, agora eu só vou replicar esta fórmula que vocês estão vendo aí do lado. Portanto, o meu seno de i, ele é igual a 2π dividido por 250, tudo isso daqui vezes i, tudo isso daqui eu vou tirar o seno, tudo isso daqui eu vou somar mais 1. Agora eu preciso multiplicar tudo isso daí por 0xFFF mais 1 dividido por 2. E rapidamente, o que é o 0xFFF? É basicamente a representação hexadecimal da escala final de 12 bits. Uma coisa que devemos nos atentar é que quando selecionamos o nosso counter period para 200 menos 1, basicamente ali eu estou configurando o nosso estouro, que é similar à nossa resolução. Então, onde o meu 200 representa o Dutch Cycle do PWM em 100%. Então, por essa razão, aqui eu vou colocar 200 mais 1, tudo isso daqui dividido por 2, e tudo isso daqui vezes a função. Beleza, pessoal, agora eu só deixei aqui mais bonitinho. O que a gente precisa fazer agora é startar o nosso PWM com o DMA, e é o que eu vou fazer. Para isso eu vou utilizar os drivers HAL, TIM, PWM, Ctrl espaço para puxar o resto, e vou selecionar esta opção Start DMA. Aqui eu vou selecionar o nosso HTIM3, que é as configurações do nosso timer 3. Aqui eu preciso selecionar o nosso TIM Channel 1, para isso eu escrevo TIM, underline, channel, Ctrl espaço para puxar o resto, channel 1, o PData, que é os meus dados, eu vou escrever seno e o tamanho 250, ponto e vírgula para finalizar a instrução. Ótimo, pessoal, o nosso algoritmo está pronto, e agora eu vou compilar para ver se não tem nenhum erro e nenhum warning. E para compilar, nós clicamos aqui no nosso martelinho, e como vocês podem observar, não gerou nenhum erro e nenhum warning. E agora, simplesmente, eu vou clicar aqui em Play para carregar o nosso código aqui na nossa plaquinha de desenvolvimento. Maravilha, pessoal! Como vocês podem observar, nós estamos aqui com o nosso circuito prático montado, onde eu tenho aqui a nossa placa de desenvolvimento e 2 jumpers aqui ligados na nossa protoboard. Este jumper preto é o meu GND, respectivamente. O jumper branco é a saída do meu PWM aqui da minha placa. E como vocês também podem observar, eu estou aqui com um resistor de 10K e um capacitor de 100 nano. Estamos também fazendo a medição aqui da entrada do meu sinal PWM, da saída do meu sinal já filtrado. E agora a gente vai ver no osciloscópio as respectivas formas de onda.
E olhem só, pessoal, que coisa mais sensacional. Nós temos aqui o nosso sinal PWM, que é este sinal verde, cuja característica é um sinal PWM senoidal. E aqui nós temos em amarelo o nosso sinal senoidal, que está filtrado em função do chaveamento do PWM. Nós temos uma característica de forma de onda aqui perfeitamente senoidal, como prevíamos aqui no nosso projeto, e isso é fantástico, tem diversas aplicações. Eu posso inclusive aqui dar um próprio zoom aqui no nosso osciloscópio, conseguimos ver aqui basicamente o chaveamento em alta frequência do PWM, né? Eu posso observar essa onda aqui, né, como vocês estão observando. E também, à medida que eu for analisando aqui esta onda também, eu posso, inclusive, verificar cada ponto aqui do nosso chaveamento do PWM. Eu posso dar um zoom aqui para vocês observarem. E onde o Duty Cycle tem aqui basicamente, né, quase que praticamente 100%, é justamente aqui o nosso pico da nossa senoide, que é onde eu dou esse zoom aqui, né, o nosso PWM em 100%. E aqui, se eu dar um zoom aqui agora, praticamente onde nós temos aqui o chaveamento do PWM em, né, um Duty Cycle muito próximo, implementamos ali no nosso algoritmo, e o resultado disso são essas maravilhosas formas de onda aí que nós estamos conseguindo ver no osciloscópio. Aqui é o chaveamento do nosso PWM e aqui é o meu sinal em 60 Hz senoidal perfeito como prevíamos. Show de bola, pessoal! Espero aqui que tenham entendido como criar agora um sinal senoidal utilizando o PWM e o STM32. Vocês viram que utilizar técnicas certas, recursos certos, facilitam muito os nossos projetos. Espero que tenham gostado aqui desse vídeo e aguardo vocês até na próxima aula. Valeu, valeu!